Hoje nós vamos ver finalmente os primeiros testes dos motores principais aí, né, da armadura, os propulsores ali. Então, se você já gostou, não sai daí. Bom, quem acompanha o canal aqui já tá ligado, né? Que eu já tô há algum tempo desenvolvendo esse projeto aí. E eu comecei pela parte dos propulsores ali, né? Pela parte do voo. Então eu comecei desenvolvendo os propulsores principais que vai nos pés ali, né? Na parte de baixo da armadura. Por fim, depois eu vou fabricar os estabilizadores das mãos, né? Mas o principal são os propulsores principais, porque é ele que vai sustentar todo o peso, né? Da armadura ali. Então eu comecei por essa parte, que é uma das mais complexas ali, né? E eu optei por utilizar motores de foguete, é a propelente líquido, né? Para quem não conhece, é um motor que utiliza uma mistura de oxigênio líquido e combustível, né? E ele é injetado dentro de uma câmara, queima ali, e isso me gera empuxo, né? E o legal é que eu consigo controlar a potência desse motor, diferente dos motores de combustível sólido, né? Que depois que liga não tem como separar mais, né? Como os cientistas dizem, é uma bomba controlada. Esse aqui não, esse aqui eu consigo controlar, então ele é perfeito para esse projeto. Ele tem uma boa relação de peso e potência, né? Ele é tem um empuxo muito grande e é um motor compacto. E depois de passar, né, vários meses aí desenvolvendo esse motor e construindo, né, e pensando em cada detalhe ali, eu terminei esse primeiro protótipo. Como vocês podem ver, é um motor bem feio até, né, que eu fiz ali soldando cada umas peças ali meio que manual, exatamente para ter uma base aí para eu poder testar, né? Os motores finais vão ser fundidos, não vão ser feio desse jeito aí, eles vão ser bem melhor. Mas eu precisava de ter um para mim começar, né, os testes aí, ter uma noção. Então eu montei isso daí. E eu fiz a câmara dele em cobre, né, porque é um material que ele tem uma boa eficiência térmica, né? E ali o combustível ele vai passar por fora da câmara, refrigerar, como eu já expliquei em vários vídeos anteriores aí. E faltava então começar os testes, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma espécie assim de testes bem iniciais mesmo, tá? Porque eu ainda preciso fazer os testes com oxigênio líquido, com toda a plataforma montada, utilizando as válvulas de controle, os tanques, enfim, ainda falta bastante coisa. Mas como o motor já estava pronto, já estava na base ali, eu fixei ele na base já, né? E a plataforma já estava mais ou menos ali montada, eu resolvi fazer alguns testes mais simples, utilizando o oxigênio gasoso mesmo, pressurizado, né? Que é o que eu uso no maçarico, né? Que eu utilizo para soldar essas peças aí. Então eu usei a mistura do oxigênio do maçarico, que é um oxigênio puro também, tá? A única diferença é que ele tá no estado gasoso, né? Ele tá comprimido no cilindro ao invés de estar em estado líquido, né? No estado criogênico. Eu utilizei também o próprio gás do maçarico, né? Realmente um teste assim bem simples. Eu queria ver, né, a questão da queimas, quão difícil seria, né, de fazer essa combustão ficar estável ali dentro, né? E eu queria também ter uma noção se isso geraria algum empuxo, né? Se fosse possível utilizar oxigênio gasoso mesmo, eu ia utilizar por ser um pouco mais tranquilo, né, digamos assim. Então tá aí, como vocês estão vendo, eu montei a plataforma aí, liguei as mangueiras do maçarico ali direto no motor. Então eu liguei a balança ali na célula de carga para mim ir monitorando o empuxo. E aí eu comecei, né, meio que manual mesmo, eu fui controlando as válvulas ali, eu acendi primeiro ali, fui controlando as válvulas e já tive algumas experiências aí, né. A primeira é que a mistura ela tem que começar bem rápido, senão o motor, quando entra o oxigênio na câmara, ele gera uma explosão de outro mundo. Para os repulsores da mão isso vai ser até legal, né? Mas para os propulsores do pé ali não. Então foi isso, eu fui controlando ali, como vocês podem ver, até chegar no limite ali que eu conseguiria, né, desse sistema aí, né?
É óbvio que eu tenho um limite ali da vazão, né? O oxigênio ali, a densidade é bem menor. E por consequência disso, vocês podem ver aí, o empuxo foi bem desprezível, né? 300 gramas de empuxo foi o que eu não consegui. Ou seja, ele não dá conta de levantar nem o próprio peso. Mas isso é por conta da densidade, né? Do oxigênio, como eu falei. Então esses testes aí foi mais para ter uma noção mesmo ali de funcionamento, aquecimento. E no fim eu consegui adquirir algumas informações para mim poder agora estar aplicando nos testes finais aí. A câmera acabou deteriorando um pouquinho, porque como vocês estão vendo aí, eu utilizei o gás, né? Então eu precisava de algum combustível líquido passando pela câmera para refrigerar. E aí no caso, como o gás, ele não conseguiu. Nossa, gente. E aí o gás acabou não conseguindo refrigerar, né? Obviamente, né? Porque precisava de ser líquido. Então, com base nesses testes aí, agora eu já tenho uma noção agora, um norte aí para como prosseguir para os testes finais aí, que vai ser com oxigênio líquido, que aí vocês podem esperar, vai ser uma coisa assim alucinante. Então, as conclusões aí que eu tirei, primeiro, né? Como vocês viram, empuxo muito pequeno, 300 gramas é muito pouco. Por quê? Porque a questão do motor de foguete é a quantidade de combustível que eu consigo queimar de uma vez dentro da câmara. E para isso eu preciso de ter muito oxigênio entrando também, né? Então ali não adiantava eu conseguir injetar mais gás ali, porque o oxigênio ia ser insuficiente. Para vocês terem noção, o oxigênio líquido, né? Isso eu também já falei em vídeos anteriores, ele tem uma proporção de 800 para 1, ou seja, em 1 litro de oxigênio líquido eu faço 800 litros de oxigênio gasoso. Ou seja, você pegar um cilindro igual aquele ali que eu utilizei, que tem 5 metros cúbicos, é claro, né, que ali ele está pressurizado, então eu acabo tendo um volume maior do que isso, né? Mas vamos falar assim de uma forma mais grosseira, né? Vamos colocar que tenha 10 metros cúbicos ali. E um único litro de oxigênio, ou seja, uma garrafinha assim, eu teria o equivalente a vários cilindros daquele, né? Então aí vocês podem ter noção vocês conseguem ter noção da diferença, né? De densidade aí. Então por isso que eu preciso utilizar o oxigênio líquido. E outra coisa, na parte de refrigeração da câmara, né? Eu percebi ali que, óbvio, né? Isso já era esperado, a temperatura ali gerada é muito alta, mesmo que não for uma queima assim tão absurda, foi o suficiente para danificar o motor em algumas partes ali. Ele derreteu algumas soldas, né? Deu vazamento. E teve algumas partes dentro da câmara que chegou a derreter a parede de cobre, né? Então eu vou precisar dar um reparo nisso aí para mim prosseguir com os próximos testes. Mas com isso aí também eu tirei mais informações, ou seja, no projeto anterior eu ia utilizar o próprio combustível para refrigerar o motor. Eu não vou fazer isso mais. Eu vou usar o oxigênio líquido. Porque o oxigênio líquido, primeiro que ele vai entrar em maior quantidade na câmara, né? E ele já está no estado criogênico, ou seja, ele vai entrar ali a menos 180 graus Celsius. Então, com certeza, ele vai ser mais do que o suficiente para refrigerar ali e não deixar as paredes da câmara derreter, né? Então, com base nesse teste aí, eu já vou mudar alguns parâmetros. Primeiro vai ser esse, utilizar o oxigênio líquido para refrigerar a câmara e não combustível mais, igual eu ia fazer antes. E eu tô pensando em utilizar um outro tipo de combustível. E eu já tinha falado já que eu ia utilizar etanol, né? Porque eu já vi vários vídeos de teste de motores de pequeno porte, ele tem bastante eficiência, mas eu acho que eu encontrei um melhor, que é o gás mesmo, esse gás liquefeito que a gente tem em casa aí, que se você usa no fogão. Eu vou utilizar o gás porque eu acho que ele vai ter uma volatilidade melhor dentro da câmara, né? Na hora que ele entrar ali para poder expandir e se transformar em gás. Já o etanol, mesmo com os bicos ali, tudo que eu construí, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de controlar, ou seja, eu só vou conseguir fazer com que ele pulverize na câmara de uma certa pressão daí para mais, né? Digamos assim, ou seja, eu não vou conseguir diminuir muito o empuxo, né? Ele vai começar já. Porque isso aí, galera, uma grande diferença igual nos foguetes é que ninguém tá interessado em controlar aquilo lá, né? Você quer ligar os motores na potência máxima ali e pau, né? Tanto é que eles utilizam turbobombas, ou seja, são bombas ali que já liga ali, né? E sai arregaçando. E aqui eu quero controlar a potência. Isso é uma coisa que eu já tinha em mente, eu ficava pensando nisso. E eu tava pensando nisso, que o etanol não vai dar muito certo, porque quando eu diminuir a vazão, os bicos vão parar de pulverizar, vai começar a vazar combustível, enfim, você já deve imaginar a cagada, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar agora o gás mesmo, esse gás liquefeito, porque ele já tem uma vantagem, né? Que ele já é liquefeito na pressão ali que dentro do cilindro, ou seja, basta você pressurizar ele que ele se transforma em líquido. Eu não preciso de temperaturas baixas como outros tipos de gases, né? E eu acho que tem a questão da densidade também, né? Porque como ele se transforma em líquido quando você comprime, eu vou conseguir colocar mais combustível ali no mesmo espaço. E também, como eu falei, na questão da volatilidade, né? Ou seja, mesmo se eu começar a jogar uma quantidade menor, na hora que ele sair dentro da câmara, ele vai expandir muito rápido, né? E não vai ter o risco de vazar
e não queimar, né, e enfim, causar algum problema desse tipo aí. Então eu vou utilizar o gás liquefeito mesmo, que a gente usa aí na cozinha, que ele é uma mistura de propano e butano, né. Você deve estar pensando, nossa, mas gás de cozinha, né, eu acho que é totalmente plausível. Na verdade, o motor de foguete queima qualquer coisa que você injetar nele ali, né, mas o que vai mudar é a eficiência. Só que eu acho que vai ter uma eficiência boa. Se a gente pegar, por exemplo, os foguetes novos da SpaceX, eles usam metano, né, que também é um gás. Ele só não é liquefeito, né, o metano, para ele ficar no estado líquido, ele precisa de ser resfriado para o estado criogênico, né, enfim, é mais complexo. Então é isso, eu vou utilizar o gás mesmo. E nesse aí tem mais um detalhe, né, uma pegadinha aí, porque o gás de cozinha, ele pressurizado na temperatura ambiente, ele fica numa pressão muito baixa, né, não vai ser o suficiente nem para eu começar os testes ali, né, é muito baixo mesmo, acho que é em torno de 5 ou 6 bar, né, eu não sei exatamente, eu não lembro exatamente, mas eu vou colocar os valores aí. Então uma maneira de eu aumentar a pressão é subir na temperatura do gás, então eu vou precisar fazer isso aí, eu vou precisar construir um trocador de calor dentro do cilindro que eu vou armazenar ele, e para poder aquecer, né, então eu vou ter um sistema para controlar a temperatura, para chegar numa certa temperatura e eu ter a pressão que eu preciso, que para esses testes iniciais eu quero pelo menos uns 15 kg por centímetro quadrado, né, mais ou menos 15 bar ali. Então acho que se é uma pressão assim mínima para começar os testes, né, geralmente os motores trabalham acima disso, né, 30 por exemplo, kg por centímetro quadrado. Eu estou utilizando metade, então eu acho que ainda vai gerar um bom empuxo. É isso que eu quero testar, né, se eu já vou ter o empuxo suficiente que eu preciso, ou vou precisar de pressão maior. Se eu precisar de pressões maiores, eu vou ter que recorrer às bombas, porque já fica muito perigoso os cilindros com pressões tão altas assim. Então é isso, acho que esse foi mais o aprendizado do vídeo de hoje, né, espero que vocês tenham gostado aí. E agora, né, eu vou precisar reparar esse motor aí, que como vocês viram aí, detonou bastante, né, então eu vou fazer um próximo vídeo recuperando isso daí. E para os próximos vídeos agora eu vou terminar a plataforma pra gente finalmente ir para os testes que importam, né, utilizando o oxigênio líquido, com toda a eletrônica montada ali de controle, e ver o que isso daí vai virar. E obviamente eu já não vou poder testar aqui em casa, né, eu vou ter que arrumar um lugar bem aberto e a gente vai ver o resultado disso aí. Fechou? Muito obrigado a você que me assistiu até aqui, não esquece de compartilhar, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário o que você achou, e a gente se vê no próximo vídeo aí com mais etapas desse projeto, com outros projetos que estão vindo por aí também, que vai ter muita coisa top aí, fica ligado aí no canal. Até a próxima, galera. Falou!